Ok, abra sua Bíblia comigo, hoje em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a celebração dos anjos. Vamos continuar pensando no Natal. Não no Natal do Papai Noel. Papai, mamãe, eu espero que você até brinque com os seus filhos nesse negócio de Papai Noel. Você pode se vestir de Papai Noel, mas no final, não engane seu filho. Não faça do seu filho um pagãozinho. No final das contas, fala, Papai Noel não existe, existe Papai do céu. Amém? Papai Noel não existe, Papai Noel é brincadeira, é mentirinha. Existe uma coisa maravilhosa, chamado Papai do céu, um ser maravilhoso, que é real, que é o Papai do céu e não Papai Noel. Muito bom, a celebração dos anjos. Lucas capítulo 2, um dos meus textos prediletos para essa época de Natal. Começando no versículo 1, diz assim: naqueles dias, César Augusto. Eu gosto da Bíblia por causa disso. A Bíblia não é um livro de historinhas faz de conta. Ela é um livro histórico. Ela cita lugar, ela cita personagens, ela cita autoridades. E depois a gente pode voltar e fazer pesquisa, e a arqueologia pode ir lá ver se existiu ou não um tal de César Augusto no Império Romano. Você entendeu? E daí a gente vê se a Bíblia é um livro de lorota ou um livro histórico verdadeiro. E ela é um livro histórico verdadeiro. Ok, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento. Gente, recenseamento é cadastro. É aquele censo feito pelo IBGE aqui no Brasil. Só que nesse caso aqui, o IBGE não vai na casa do israelita, mas o israelita tinha que ir atrás do IBGE, tá bom? Então, esse foi o primeiro recenseamento, o cadastro feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam à sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Só para você saber, essa viagem, mais ou menos 150 quilômetros, uma mulher grávida, caminhando, ou com auxílio de um jumentinho, fazendo essa viagem 150 quilômetros de distância, não é fácil. Ok, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu naquela noite inesquecível. O anjo do Senhor aparece, e a glória do Senhor resplandece ao redor deles, e eles ficam aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa estrebaria, numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial, uma grande multidão de anjos apareceu com esse anjo, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram para suas casas, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Esse é o canto dos anjos. Um canto proclamado com alegria, com entusiasmo. No primeiro Natal, os anjos do céu estavam muito felizes, muito alegres. Eles, diante do nascimento de Jesus Cristo, eles celebravam, eles cantavam, e a alegria deles contagiou os pastores. No versículo 20 a gente vê que aquilo que alegrava os anjos, alegrou também os pastores. A alegria dos anjos pegou o coração dos pastores. E a pergunta que eu vou fazer hoje e responder ao fim dessa mensagem é a seguinte: qual o motivo de tanta alegria e tanta gratidão no coração dos anjos e no coração dos pastores? Qual o motivo de tanta alegria e gratidão e louvor no coração dos anjos e também no coração dos pastores? Eu acredito que essa pergunta é muito relevante para mim e para você, porque a resposta dessa pergunta pode ser o segredo da sua alegria, da sua gratidão. Talvez você chegou hoje aqui triste, sentindo-se ingrato, sem nenhum motivo por qual se alegrar e glorificar a Deus. Até agora você não deu um sorriso, você nem cantou, você não tá legal, você não está alegre, você está triste, você está com o coração cheio de ingratidão e reclamações. E quem sabe a resposta dessa pergunta pode ser o segredo para a sua alegria e sua gratidão também. Mas antes eu gostaria, eu não consegui deixar, eu ia cortar essa parte. Minha mãe falou para mim hoje: prega mais curto, filho. E eu falei: mãe, está difícil, eu tenho 2 pontos que eu não consigo deixar. E ela falou: mas deixa. Eu falei: não deixa, eu não vou deixar não. Eu já posso desobedecer minha mãe, estou casado, ela já não manda mais de mim, ela está aqui, eu respeito a ela, honro a ela, mas eu não a obedeço mais. Eu obedeço aquilo que Deus me manda. E Deus mandou eu pregar esses 2 pontos que deixaria, se eu tirasse, deixaria a mensagem bem curtinha, como alguns gostam. Mas eu acho que é importante você ouvir o que eu tenho a dizer da palavra de Deus. Primeira lição, antes de falar sobre o motivo de alegria e gratidão dos anjos, tem 2 lições aqui simples e práticas desse relato do nascimento de Jesus Cristo, que eu acho que são importantes para nós, especialmente enquanto Deus não nos chama, enquanto vivemos aqui como seres humanos cristãos aqui na terra. A primeira verdade é essa: a pobreza nem sempre significa fracasso, a pobreza nem sempre significa degradação, vergonha, a pobreza nem sempre significa derrota. Nós vivemos numa sociedade que promove só a riqueza, promove o rico, o famoso, a pessoa bem-sucedida. Mas a pobreza nem sempre, de acordo com a Bíblia, a pobreza nem sempre significa derrota, vergonha, fracasso. O que eu quero dizer é o seguinte: olhando para o nascimento de Jesus, vamos pensar no nascimento de filhos de pessoas ricas, o nascimento de filhos de pessoas poderosas, de celebridades. A Xuxa vai ter um filho, o Faustão vai ter um filho, uma pessoa importante, um ator, um político, Neymar vai ter um filho. Como que é o nascimento desse filho? Você começa a ler nas revistas e você vai ver que quando uma celebridade, quando alguém importante tem uma criança, aquele evento é rodeado de muito luxo, roupa importada. Não, roupa de 25 de março não pode não, tem que ser importado. Muita higiene, quarto muito bem higienizado, muito cuidado, muito conforto, muita segurança, muita beleza, muita pompa, muita extravagância. Quando alguém que é rico, alguém importante tem um filho, ele dá o melhor para aquele filho, ele esnoba. Mas aqui nós estamos, e acabamos de ler, sobre o nascimento do Rei dos Reis, do Filho de Deus. E o que nós vemos? Nós vemos que não tem nada disso. Não tem nada de luxo, nada de higiene, nada de cuidado, conforto, segurança. Jesus vem ao mundo e Deus permite que Jesus venha ao mundo através de pais pobres. José e Maria eram pessoas pobres. Deus o escolheu para Jesus, um dos descendentes de César. Mas ele pegou lá um homem pobre, uma mulher pobre. Jesus nasce, e você vê a cena do nascimento dele, eles estão viajando, eles estão distantes de casa. Além de pobre, está longe de casa.
E não tem nada de hotel, não tem nada de pensão longe de casa, não tem nada de casa de parente, casa de amigos. Ele nasce num curral, ele nasce numa manjedoura, numa estrebaria. Mas mesmo assim, Deus coloca algo bem nobre no nascimento de Jesus Cristo. Diante dos pastores, Deus manda um anjo e depois um coral de anjos para anunciar, para testificar a excelência e a nobreza deste bebê que estava nascendo ali. E assim, Deus prova o meu ponto: a pobreza nem sempre significa degradação, ausência de nobreza. Através da história, você conhece, você já leu sobre muita gente que nasceu em berço de ouro e não fez uma coisa boa para a humanidade. Aqui na cidade tem gente que tem muita grana, mas não faz uma coisa que presta para a sociedade. Ele só suga da cidade, só suga. Ele fica mais rico ainda, explorando, pagando mal seus funcionários, pagando, até dando calote. Então, gente, através da história você vê que muitos que nasceram em berço de ouro nunca fizeram nada de significante para o próximo, para a humanidade. Enquanto que muitos de origem pobre e simples deixam um legado riquíssimo, deixam grandes contribuições. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Por exemplo, Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi filho de escravos, mas ele, por Deus, foi feito um grande libertador, um grande líder. Amós era um criador de ovelhas, e Deus transformou ele num grande profeta. Davi, um menino desprezado pelos seus irmãos mais velhos, zombado pelos irmãos mais velhos, mas Deus fez dele um grande general, um grande guerreiro, um grande rei de Israel. Seus irmãos tiveram que aplaudi-lo no final. Há uns anos eles estavam zombando, desprezando, mandando ele de volta para casa. Daqui a pouco eles o veem como rei, e eles têm que admirá-lo, e têm que engolir toda aquela zombaria, e todo aquele orgulho da parte deles. Pedro, um pescador, um homem impetuoso, cheio de defeitos e falhas, um homem que a gente até despreza às vezes, nos nossos estudos bíblicos, mas Deus o transformou num grande líder da igreja primitiva. Mas isso é especialmente verdade acerca de Cristo. O que eu quero dizer é que Cristo, Ele santificou e dignificou a condição do pobre, porque Ele escolheu vir a este mundo, não na condição de classe média, não na condição de rico, mas Ele decidiu vir a esse mundo na condição de pobre, escolheu para si pais pobres. Ele teve uma vida muito simples. Eu gosto da poesia de Joia Júnior, que meu pai costumava colocar para nós num disco que ele tinha. A poesia de Joia Júnior fala assim: nada era dele, nada era dele. A poesia diz o seguinte: disse um poeta certo dia, fazendo referência ao mestre amado, a Jesus: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o manso jumentinho, em que Jerusalém ele chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso aquele jumentinho era dele? Não, era emprestado. E o pão, o suave pão, que por ele e que por seu amor foi multiplicado, alimentando a multidão, por acaso aquele pão era dele? Não, era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ele ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso esse barco era de Cristo? Não, era emprestado. E o quarto em que ele ceou ao lado dos discípulos, de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso esse quarto era comprado, pertencia a Jesus Cristo? Não, era emprestado. E o berço tubular, a sua sepultura, que depois do Calvário foi usado, de onde ele havia de ressuscitar, por acaso era dele? Não, era emprestado. Enfim, o poeta diz: nada era dele, mas a coroa e que ele usou na cruz, e a cruz que ele carregou e aonde morreu, essas eram de fato de Jesus. Daí Joia Júnior fala: isso disse um poeta certo dia, numa hora da busca pela verdade, mas eu não aceito essa filosofia, pois contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Amém?
Nós vivemos numa sociedade que valoriza os bacanas. Vivemos numa sociedade que valoriza e exalta o rico, o influente, o poderoso e o famoso. A sociedade paga pato para essas pessoas. Vive, todo mundo tietando esse pessoal. A nossa sociedade, além de fazer isso, despreza o pobre, o fraco e o anônimo. Mas se eu leio minha Bíblia correta, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, a Bíblia ensina que Deus gosta de usar homens pobres para confundir os ricos aos olhos do mundo. Deus gosta de usar os homens desprezados para humilhar os famosos e os importantes. Deus gosta de usar os homens e mulheres fracos aos olhos do mundo para envergonhar aqueles que são fortes aos olhos do mundo. Segunda lição. A primeira é: a pobreza nem sempre significa derrota, fracasso. Segunda lição: Deus se manifesta, Deus revela a sua vontade, Ele revela seus segredos quando exercemos nossas responsabilidades. Deus se manifesta quando nós exercemos nossas responsabilidades. A pergunta que eu faço a esse texto é o seguinte: quando foi que o anjo apareceu de uma forma gloriosa para os pastores? Quando foi que o coral de anjos veio e anunciou para os pastores a melhor boa notícia já anunciada no mundo inteiro, o nascimento de Jesus Cristo? Quando foi que aconteceu isso? Por acaso foi num domingo à tarde, quando todo mundo estava dormindo? Não, foi quando eles guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Quando foi que Deus revelou sua vontade, sua boa notícia com esses homens? Quando eles estavam trabalhando, quando eles guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Para pensar, caso esses homens tivessem desanimado quanto ao seu trabalho, feito o corpo mole, ficado em casa, falou: não vou trabalhar não, o patrão está pagando muito pouco, eu não vou trabalhar mais não. Caso esses homens tivessem agido de forma irresponsável, abandonado o trabalho, inventado uma desculpa para não ir trabalhar, caso eles tivessem arranjado um atestado médico para faltar no serviço naquele dia, caso eles tivessem dado um jeito para o patrão mandá-los embora e eles ficarem mamando no salário-desemprego, eles não teriam recebido de Deus essa bênção, eles não teriam participado desse momento maravilhoso, glorioso, que transformou as suas vidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, especialmente a vocês jovens, especialmente a vocês homens, mas os jovens que estão sempre querendo saber qual que é a vontade de Deus: gostaria que Deus falasse comigo, gostaria que Deus mostrasse para mim um caminho, gostaria que Deus abrisse oportunidades para mim. Olha, pega firme nas pequenas coisas, pega firme na oração, pega firme nos cultos da igreja, não falte nenhum deles. Eu lembro até hoje, o primeiro emprego que eu consegui foi num culto de oração que não tinha nenhum jovem, e eu estava chateado, eu estava meio desanimado, porque não tinha nenhum jovem, só eu que estava lá. Eu junto com a minha mãe e umas senhoras, meu pai, uns senhores lá, mas naquele culto eu consegui meu primeiro emprego. Quando me forçaram: o que você precisa? Tem uma pedido de oração? Silinhas, uma oração, um pedido de oração. Eu falei: eu preciso de um trabalho. Um irmão ouviu e falou: pois eu quero falar com você. Deus respondeu a minha oração. Se eu tivesse faltado naquele culto, tivesse brigado com meus pais, ficado em casa de televisão, eu não teria recebido aquela bênção. É isso que eu estou dizendo para vocês. Deus abençoa a gente quando a gente começa a pegar firme nas coisas ordinárias. Precisa lavar esse chão? Vamos lavar e bem lavado. E no processo de lavar bem lavado, passa um anjo, passa um empresário, vê que você é diferente dos outros que estão fugindo do trampo, do trabalho, e ele fala: é você, eu gostaria de te conhecer melhor. Se eu tivesse, as pessoas falam: eu quero servir a Deus, mas Ele ainda não manifestou sua vontade na minha vida. Como que a Camila sabe que a vontade de Deus dela ir para o Havaí? Gente, ela começou trabalhando aqui, ajudando no berçário, ajudando nas classes de DBD, ela começou cantando quando tinha oportunidade, ela foi para a outra cidade, ela foi Campo Grande, é isso? Cuiabá, foi para Cuiabá, mesma coisa.
E eu sei que lá a gente recebia as notícias dela, ela estava trabalhando, liderança de célula de adolescentes, ela não ficava em casa reclamando porque não podia, porque não tinha, porque ela não ficava reclamando porque não tinha essa ajuda, não tinha aquela outra ajuda. Ela foi, pegou firme, e a hora que vê, Deus abre as portas, está lá, está lá. Usando um exemplo aqui, eu podia usar outros exemplos. As pessoas que falam, eu quero servir a Deus, mas Ele não manifestou sua vontade ainda para mim. Deus não falou comigo, Ele não vai falar com você enquanto você ficar parado. Começa a fazer as coisas pequenas, as coisas ordinárias, e Deus vai abrir a porta para você para coisas maiores. Quando foi que Deus chamou Eliseu, gente? Quando Deus chamou Eliseu para um grande ministério, Eliseu não estava parado, reclamando, em crise, por não ter os privilégios que o profeta Elias tinha. Ele estava auxiliando Elias, foi aí que Deus o chamou. Quando foi que Deus chamou Moisés? Moisés não estava, quando Deus o chamou para um grande ministério, Moisés não estava lamentando a oportunidade que ele perdeu lá no Egito, não, ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro no meio do deserto. O homem que era filho de escravo, depois foi promovido a filho da filha de Faraó, agora foi levado para o deserto, um lugar ruim, quente, mas ele não reclamava, e Deus ali o chamou. Mateus, quando Deus chamou, ele não estava jogando truco, ele estava trabalhando para o governo romano. Tiago e João, quando Deus os chamou, eles não estavam acomodados no salário-desemprego, eles estavam consertando suas redes de pescar. Quando é que o filho pródigo foi tocado pelo Espírito Santo e recebeu do Espírito Santo arrependimento dos seus pecados? Não foi quando ele estava na balada com os amigos, mas foi quando ele arranjou um emprego e foi cuidar de alimentar porcos, e chegou no ponto de sentir vontade até de comer a lavagem dos porcos. Quando ele estava pegando no trampo, quando ele estava assumindo responsabilidade, Deus vem e conversa e fala com ele e o abençoa. Eu quero dizer o seguinte para você: quem vive reclamando e quem vive na indolência, na ociosidade, se encontra em posição desfavorável para receber a visita e o chamado e a direção de Deus na sua vida. Deus normalmente chama os ocupados e não os desocupados, e não os que estão reclamando, e não os que estão olhando para as suas feridas e entrando em crise. Para de olhar para si mesmo, olha para Cristo e agradece o que há. Sempre no meio das desgraças tem bênçãos. Começa a louvar a Deus pelas bênçãos e para de focar nos problemas, nos obstáculos. Essa igreja tem um monte de obstáculos, um monte de problemas. Se eu, como pastor, ficar focando nos problemas, nos crentes mais fracos, nos crentes que estão se desviando, eu vou desanimar. Já teria chutado o balde há muito tempo atrás, mas eu foco a minha atenção, eu olho para os problemas, mas eu procuro também equilibrar e começar o dia louvando a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. Temos lutas? Temos, mas temos muitas vitórias. Temos obstáculos, mas temos muitas bênçãos e milagres do Senhor e providências do Senhor. Agora vamos à nossa mensagem de hoje. Qual o motivo da celebração contagiante dos anjos? Qual o motivo da celebração contagiante? Por que esses anjos estão tão felizes? E por que os pastores ficaram tão felizes? Lembre-se daquilo que eu falei. O segredo e a resposta dessa pergunta pode ser a solução para a sua vida de tristeza. Você pode sair daqui hoje muito feliz e alegre no Senhor. Ok, algumas respostas a essa pergunta. Qual o motivo da celebração contagiante dos anjos? Por que eles ficaram tão empolgados? Primeiro, por causa que eles sabiam que no nascimento de Jesus estava acontecendo um grande milagre. Um milagre que eles nunca tinham visto antes. O milagre da encarnação. Deus Todo-Poderoso se tornando na forma humana. É algo que não dá para a gente entender, compreender, a gente aceita pela fé. Não dá para você entender isso. O Criador dos céus e da terra se fazendo homem a fim de salvar homens. Aquele que habita na eternidade, cuja glória e poder excede nosso entendimento, se fez carne. E se tornou na forma não de um homem, mas de um bebezinho. Para encarar todo esse processo de crescimento, até o ponto de ele poder ter um ministério aqui de redenção. Os anjos, eles estavam assim, pasmos de ver esse milagre acontecendo, esse mistério. A encarnação de Cristo Jesus, Deus se fazendo na forma humana, é um mistério.
Não é uma mentira, é um mistério. Mentira é algo que não existe, mistério é um fato que a gente não tem como explicar, a gente não tem computador para decifrar e entender. Então, assim como uma criança que não conhece, ela não entende, ela não sabe o tamanho, a grandeza do mar, e nem os mistérios e toda a riqueza que há dentro do mar, mas ela curte aquela areia na praia e as ondas que chegam até ela. Nós também. Nós não entendemos a grandeza do poder de Deus, nós não entendemos os mistérios de Deus, mas nós curtimos a praia do amor de Deus e as ondas da sua graça que vem sobre nós. Amém? Primeira coisa, motivo da celebração contagiante dos anjos. Eles estavam vendo um milagre. Eles entendem que Natal é tempo do maior milagre que nós poderíamos esperar. Deus se fazendo na forma humana, se tornando homem para nos salvar. O que mais? Eles estavam felizes e contentes por causa do cumprimento das profecias. Alguns de nós gostam de estudar profecia, outros não. Mas aqui os anjos estavam felizes porque eles estavam vendo 4.000 anos de profecias do Antigo Testamento se cumprindo ali em Belém, da Judéia. 4.000 anos, Deus vem fazendo profecias. O Messias, o libertador, o ungido do Senhor, ele vai vir e ele vai desfazer as obras de Satanás, e ele vai libertar para ele um povo santo. E agora eles estão felizes porque no nascimento de Jesus Cristo a profecia finalmente se cumpriu. O povo esperava mais de 4.000 anos e ela se cumpriu. A primeira profecia de outras 45 profecias acerca de Jesus Cristo, seu nascimento, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Mais de 45 profecias a Bíblia tem acerca de Jesus Cristo. Por isso que não dá para alguém falar Jesus Cristo é uma coisa inventada. Não, está no livro de história do povo de Israel, 4.000 anos. Esse livro aqui, o Velho Testamento, é o livro de história de um povo que existe até hoje, que é um povo que é muito importante, um povo muito relevante. Eles têm muito mais prêmio Nobel do que o Brasil, que é grandão. Eles são pequeninhos, mas eles têm muito mais. Ele é um povo muito mais rico do que nós. É um povo muito importante. Quando a economia deles abala, quando a situação política deles abala o mundo inteiro. O povo de Israel, queira você goste ou não, é um povo que tem algo especial com Deus. E eles têm a sua história. A história deles começa com Abraão, começa com Isaac, com Jacó. E nesse período de história, Deus vai prometendo para esse povo e para o mundo a vinda de um tal de Jesus Cristo, seu Filho amado, o Redentor, o Messias, o Salvador, o único escape, meio de escape para o pior problema nosso, que é o problema do pecado, a nossa separação contra Deus. 45, imagina, que eu consegui achar 45 profecias detalhadas, falando sobre o seu nascimento, falando sobre, e aqui os anjos estão felizes, porque eles estão vendo o cumprimento da primeira ou segunda profecia. A primeira profecia seria que a virgem, ela iria conceber, ela iria engravidar, depois ela ia ter esse filho na cidade de Belém, uma cidadezinha desprezada, não Jerusalém, mas Belém da Judéia. Por isso no versículo 11 que nós lemos, os anjos dizem para os pastores: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje na cidade de Davi nasceu um bebê que é todo especial, ele é o Salvador, ele é Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, o escolhido de Deus, e ele vai resolver nosso pior problema da humanidade, não dos anjos, nosso pior problema. O que mais? Os anjos ficaram muito felizes naquela noite de Natal, e eles louvavam a Deus por causa da missão bidimensional de Cristo. A missão bidimensional de Cristo. Os anjos entendiam algo que talvez alguns de vocês não entendem ainda. Quando Cristo veio ao mundo, ele vem com uma missão, com um propósito. Ele não vem aqui de alegre para ver e visitar, não. Ele vem com um propósito. E essa missão de Cristo, ela tem duas dimensões. E essas duas dimensões são relatadas e são descritas no canto dos anjos. Quando eles falam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor, eles revelam essas duas dimensões do ministério de Cristo. Vamos falar sobre a primeira, paz na terra aos homens, a dimensão horizontal.
A outra é a dimensão vertical. Glória a Deus nas alturas. Vamos falar sobre a primeira missão de Cristo. Primeira dimensão da missão de Cristo: paz da terra aos homens. Jesus vem ao mundo para trazer paz. O que aconteceu com o mundo? O que aconteceu com os homens, com a humanidade? A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, para viver sempre na presença de Deus, desfrutando do amor, da graça, das bênçãos de Deus, para viver em submissão à autoridade de Deus. Mas entrou uma desgraça chamada pecado, rebeldia, que nos coloca em guerra contra Deus, e nos coloca em guerra contra o próximo. Quando eu brigo com você, você briga comigo, é porque tem pecado na linha, ou pecado da minha parte, ou pecado da sua parte, ou pecado das duas partes. Pecado sempre gera divórcio, briga, encrenca, divisão, com os homens e com Deus. E Jesus, ele vem ao mundo para trazer paz aos homens, paz da terra aos homens. Esse é o propósito de Cristo vir ao mundo. Jesus Cristo, ele assume a nossa identidade humana, e ele nos representa diante do tribunal de Deus. Ali ele fala: Deus, os pecados dos seus filhos eu quero tomar para mim, eu quero que o Senhor passe para mim os pecados dele, e eu vou cuidar disso. Ele assume as nossas injustiças, e ele sofre em nosso lugar. E o sofrimento dele, a Bíblia fala, é um sofrimento vicário, substitutivo. É um procedimento legal, teológico, espiritual, que Deus realiza em Cristo. A maioria das pessoas não entende nada disso, e elas olham para Cristo morrendo na cruz, e elas falam: ah, que triste, coitado de Cristo, mataram ele. Pilatos matou Jesus, os judeus mataram Jesus, coitado de Jesus, tão bom, e foi crucificado, foi traído, foi crucificado, coitado de Jesus. Essas pessoas não entendem. Jesus não é coitado. O povo fala coitado de Jesus, Deus fala Jesus não é coitado. A minha Bíblia ensina que Deus fala: Jesus não é coitado, ele veio para ser traído, ele veio para sofrer, ele veio para morrer em nosso lugar. Essa é a missão dele. É uma das dimensões, a dimensão horizontal da missão de Jesus Cristo. Olha comigo em João 19:10. João 19:10, está saindo os slides aí ou não? João 19:10 e 11, você tem Pilatos dizendo para Jesus assim, na hora do julgamento, né? Jesus foi aprisionado lá, e Pilatos fala para Jesus, porque Jesus não respondia as perguntas que ele fazia a Cristo, né? Então Pilatos fala: você não sabe que eu tenho autoridade para crucificá-lo e tenho poder para libertá-lo? E daí Jesus respondeu falando para ele assim: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Depois em João 10:17, Jesus fala assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou a minha vida, não é que eles me prendem e eu morro forçadamente, mas eu que dou minha vida. Daí ele fala: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Daí em Mateus 20:28, Jesus também disse o seguinte, confirmando que o meu ponto aqui. Ele falou assim: o Filho do Homem sabe por que ele veio a esse mundo, ele sabe qual é a sua missão, vindo lá do céu a este mundo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, Filho do Homem com F maiúsculo, ele está se referindo a ele mesmo, é Jesus falando dele mesmo. Ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em outras palavras, o Canto dos Anjos fala sobre a missão bidimensional de Deus. Horizontalmente, Jesus veio para morrer por pecadores. Depois tem a dimensão vertical, e ele fala: glória a Deus nas alturas. A vinda de Jesus é em primeiro lugar para glorificar, exaltar o nome do Pai, do Criador. Há homens que deram as costas para Deus, há homens que querem viver do seu jeito, da sua maneira, de acordo com as suas leis. Jesus vem para glorificar e exaltar a Deus. Mas eu tenho uma explicação para isso, que é assim: quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, os anjos descobriram uma coisa nova do caráter de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: até a vinda de Jesus Cristo a este mundo, os anjos, eles conheciam o seu infinito poder, a sua infinita sabedoria, majestade e glória.
Os anjos conheciam a pureza do Filho de Deus, a sua santidade, a justiça. Os anjos conheciam lá do céu, na convivência deles com Cristo, eles conheciam até mesmo o amor de Cristo. Mas eles não conheciam um lado que só foi revelado na sua encarnação. Por isso que os anjos celebraram com muita alegria. Que lado que é esse? O que eu quero dizer assim, eles não conheciam, os anjos não conheciam o espírito de renúncia de Cristo, o espírito sacrificial de Cristo, a disposição de que Cristo tinha de se humilhar, deixar o seu trono e pegar uma cruz. Os anjos, eles não conheciam o lado da graça de Cristo, da sua misericórdia, da sua compaixão. Entenda, lá no céu os anjos falam, é fácil para Cristo ser justo, amoroso, bondoso, para com um anjo que nunca peca, que sempre obedece. Mas ser amoroso e misericordioso para com um pecador, ladrão, corrupto, assassino, condenado por outros pecadores, é outra história. Você amar quem é bonzinho é fácil, agora quero você amar aquele que não é bonzinho, que é ruim, que é terrível. Amar um serafim que obedece você com alegria, com louvor e gratidão, é uma coisa, mas agora os anjos estão vendo Jesus amando pecadores exibidos, orgulhosos, adúlteros, mentirosos, falsos, enganadores. Quando os anjos, lá do céu, viram que aquele Pai maravilhoso, que lá no céu não permite, jamais aceitaria alguém machucar o anjo mais simples do céu, agora esse Pai enviando Jesus para ser torturado, traído e crucificado por homens pecadores, os anjos ficaram tomados de grande espanto, eles ficaram pasmos, e por isso, quando Jesus levantou-se do seu trono, e ele tirou sua coroa de glória, e ele deixou de lado o seu cetro de poder, e ele deixou o seu trono, e deixou também o seu manto de justiça, a sua roupa real, e em amor, ele deixa o seu palácio, e sai pelas ruas de ouro do céu, e passa, e vai saindo pelos portões de pérola do céu, e ele inicia uma jornada pelo universo, e ele vai em direção da Via Láctea, e lá na Via Láctea ele procura um planeta, chamado planeta Terra, um dos menores, e daí, ali, os anjos falam, ok, ele está chegando na terra, a terra é bonita, legal, tal, já sei, ele deve agora, então, se manifestar na cidade de Londres. Não, ele não está indo para Londres, onde que ele está indo? Acho que ele vai para Paris, não está indo para Paris, não, ele deve ir para Dubai, acho que ele vai para Dubai, não, ele não vai para Dubai, ele deve ir para Roma, não, ele não vai em Roma, ele vai para Jerusalém, é Jerusalém, a cidade santa, não, ele não vai para Jerusalém, ele vai para uma cidadezinha, um vilarejo, chamado Belém de Judá, Belém de Judá. E ele vai para um curral sujo de um estranho, não é para casa, não é para hotel, não é para uma hospedaria, ele vai para o fundo do quintal daquela hospedaria. E os anjos ficam maravilhados, os anjos ficam pasmados, tomados de um respeito e admiração ainda maior por Jesus. Não acontece isso com a gente, quando a gente vê uma pessoa rica que não precisa fazer certas coisas que só pobre é obrigado a fazer, e a pessoa vai lá e faz com alegria, não é legal, não é bonito, a gente não fica apreciando aquela pessoa abonada mais ainda. E assim aconteceu com os anjos, e eu imagino que eles começaram a bater suas asas em alegria, triunfo, culto, celebração, eles começaram a aplaudir a Jesus, e eles começaram a exaltá-lo, e a louvá-lo com palavras do tipo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, glória a Deus, por Jesus Cristo, seu Filho amado, glória a Deus, porque nós estamos vendo em Jesus Cristo algo que nós nunca vimos lá no céu, nós estamos vendo nele agora um espírito de renúncia, de sacrifício, disposição, de ser humilde, de se humilhar, nós estamos vendo em Jesus Cristo agora, ele revelando uma coisa maravilhosa, chamada graça, favor não merecido, amor por aqueles que não merecem ser amados, misericórdia, compaixão. E eles louvavam a Deus e celebravam porque eles sabiam, a partir desse dia que Jesus vem a esse mundo não será mais o mesmo. Esse mundo não será mais o mesmo, vidas serão transformadas. E a história confirma isso. Ele começou escolhendo 12 homens, hoje nós somos 2,1 bilhão de seguidores, em nome de Jesus. E Ele mudou muita coisa, Ele mudou nosso calendário, Ele mudou nossa história, Ele mudou nossos costumes, Ele mudou nossas leis, como eu preguei domingo passado aqui.
Ele mudou teve influência da nossa arte, da nossa cultura, dos nossos valores. Ele mudou nossas vidas. Por isso os anjos cantam, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Jesus veio ao mundo, a história não é mais a mesma. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Mas, no Natal que acabou de passar, a tragédia das tragédias, como eu falei, não é a comercialização, mas é a banalização. Ninguém fala de Jesus. Os comerciais não falam de Jesus, os filmes não falam de Jesus, o pessoal fala até de gnomo, de Papai Noel, mas não fala de Jesus. E que quando fala de uma forma tão, às vezes, pequena, mesquinha, apresenta um Jesus tão coitadinho, tão frágil, tão fraquinho. Mas olha, os anjos não, no Natal de Jesus eles se empolgam, eles se alegram, e eles passam, o motivo dessa alegria, eles passam para os pastores. Mas é triste que aquilo que emociona e alegra os santos anjos lá do céu, não emociona e não alegra o coração de alguns de vocês que estão aqui. Alguns de vocês que estão aqui estão vendo essa mensagem e falando, pensei que o pastor ia dar alguma coisa mais relevante, alguma coisa que realmente funciona. Deixa eu falar para você, olha, o homem natural, ele vê essa demonstração de amor de Deus na história, através de Cristo Jesus, e ele despreza, e ele volta para a sua comida, ele volta para o seu Papai Noel, ele volta para os seus prazeres passageiros, ele volta para o seu pecado, para os seus vícios, ele volta para o seu egocentrismo, para a sua autocomiseração. Muitos pecadores, eu era assim, muitos pecadores têm medo de serem saqueados por Deus. Parece que o diabo, na minha vida pelo menos, e acredito que na vida de muitos, o diabo, quando Deus revela seu amor para conosco, como Ele está fazendo aqui agora nesse culto, e falando para você, se aproxima de mim, vem me abraçar, deixa eu te abraçar, vamos andar junto. O diabo chega e fala, não vai não, não vai não. Deus é saqueador, Deus vai roubar seu dinheiro, vai roubar suas posses, Deus vai roubar sua alegria. Ele vai te dar uma namorada feia, ele vai te dar um carro velho, ele vai te dar uma vida miserável, você vai ser um crente retrógrado, um crente, sabe, atrasado. E a gente fala, não vou entrar nessa não. E a gente olha e o diabo fala, vem, eu vou te dar os prazeres desse mundo, vem, eu vou te dar fama, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar fama e sucesso e poder, e a gente fica tentado a não vir para Jesus. Esse era o caso de Jerônimo. Jerônimo foi um dos pais da igreja. Ele contando o seu testemunho, de forma pitoresca, ele fala assim, na primeira conversa que eu tive com Jesus Cristo, eu comecei a sentir o peso do meu pecado e eu queria salvação. Então, eu ofereci para Jesus Cristo todo o meu dinheiro, para que Ele me salvasse. E Cristo falou, não, eu não quero o seu dinheiro. Cristo rejeitou meu dinheiro. Na segunda conversa que eu tive com Cristo, disse Jerônimo, eu ofereci para Ele todos os meus bens. Eu não vou dar só meu dinheiro que está no banco, que eu tenho na carteira. Eu vou te dar também o meu terreno, minha casa. Eu vou te dar meus investimentos. E Deus falou, eu não quero os seus investimentos, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero sua poupança. Na terceira vez, eu falei para Jesus, disse Jerônimo, afinal, o que você quer de mim para me salvar, Jesus? Ele falou, eu quero todos os seus pecados. É a única coisa que eu quero todos os seus pecados. Me dê os seus pecados e eu vou te salvar. Essa palavra talvez serve para você que está aqui hoje, está com medo de se entregar de corpo e alma e passar a ser um cristão comprometido com a palavra, com a igreja de Cristo, com o evangelho. Jesus não vai roubar você, Ele não vai te saquear não. A única coisa que Ele quer de você é aquilo que não presta de você, aquilo que não faz bem na sua vida, aquilo que está te destruindo. Você já chegou na conclusão de que a pior coisa que tem na sua vida chama pecado? É o pecado que está sempre te levando para trás. Você já percebeu isso? Eu gostei de uma frase que minha filha mandou para mim essa semana. Ela falou sobre pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que te leva mais longe do que você gostaria de ir. Pecado é aquilo que te leva mais longe do que você gostaria de ir. Pecado é aquilo que te prende por mais tempo do que você gostaria de ficar. E pecado é aquilo que custa mais caro do que você estava disposto a pagar. Isso é o pecado, é uma droga, é uma porcaria. Ele aprisiona a gente, ele escraviza a gente.
E Jesus fala, a única coisa que eu quero é os seus pecados. Confesse os seus pecados, confesse seu orgulho, confesse sua prepotência, entrega para mim essas suas ideias próprias que levam você a fazer coisas que não estão de acordo com a minha palavra. Entrega seu pecado e eu vou te salvar, e eu vou te transformar. Por isso que os anjos falam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor, aos homens aos quais Ele concede essa sabedoria para falar, ok Jesus, é isso que o Senhor quer, meus pecados, que bom, o Senhor quer tomá-los, pode tomá-los todos, eu não quero nenhum deles, obrigado por me libertar deles. E daí você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Como é que funciona? Você entrega para Jesus Cristo a sua rebeldia contra seu governo, contra a sua autoridade, contra a sua desobediência à palavra dele, e Ele te dá o quê? O seu perdão, seu amor, sua salvação. Você entrega para Jesus Cristo o seu egoísmo, e Ele enche o seu coração de amor ágape. Você entrega para Jesus Cristo a sua pressa e truculência na forma de resolver as coisas da vida, e Ele te ensina o caminho da mansidão. Você entrega para Jesus Cristo o seu espírito partidarista, fofoqueiro, encrenqueiro, e Jesus Cristo se transforma num pacificador. Você entrega para Jesus Cristo a sua malícia e a sua imoralidade, e Ele te ensina o caminho da pureza. Você entrega para Jesus Cristo a sua ansiedade e insegurança, e Ele confere para você o dom da confiança, da fé nele mesmo, que acaba resultando em paz e certeza das suas promessas, das suas provisões, do seu cuidado. Você entrega para Jesus Cristo o seu medo da morte, e Ele te dá a certeza da vida eterna. Por isso que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, e paz da terra entre os homens, a quem Ele concede o seu favor. A partir da vinda de Jesus Cristo a este mundo, sua vida, seu ministério, sua morte, a vida de milhões e milhões de pessoas não é mais a mesma. Esse é o caso de muitos de vocês aqui, amém? Amém? Assim como eu, assim como alguns de vocês, que não iam para Cristo com medo, não assumiam um compromisso sério com Cristo, com a sua igreja, com o seu evangelho, porque tinha medo que Ele ia nos saquear. Isso aconteceu com uma mulher chamada Emília Elliot. Mas um dia ela entendeu o evangelho, e ela se entregou a Jesus. E você lembra que quando Jesus veio, e Maria e José precisavam lugar numa hospedaria em Belém, ninguém tinha lugar para eles. E hoje em dia continua assim, ninguém tem lugar para Jesus Cristo. A Rede Globo não tem lugar para Jesus Cristo. As rádios não tem lugar para Jesus Cristo. Tem lugar para música de todo tipo de cantor, todo tipo de funkeiro, mas não tem lugar para Jesus Cristo. Hoje continua assim. Mas a Emília, essa mulher que eu estou falando, essa poetisa Emília Elliot, ela chegou num tempo que ela falou, não, chega de rejeitar Jesus, chega de dizer não para o amor de Deus através de Cristo Jesus. E ela escreveu uma música no Natal que disse assim, tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste a este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. E daí ela faz a oração que alguns de vocês precisam fazer, talvez aqui agora. Vem, Jesus, habitar comigo. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó vem já. Daí ela falou assim, alegraram-se os céus com os santos de Deus, sim, por teres nascido, Jesus. Vindo aos filhos de Adão, que somos nós, conceder salvação pela morte em resgate na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó vem já. Quantos aqui já fizeram essa oração? Digam aleluia. Falta você. Fala, vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar. Eu troco os meus pecados, eu abro mão do meu egoísmo, das minhas mentiras, eu abro mão das minhas fofocas. Você vai ter que me ajudar, Jesus, porque eu estou meio viciado já. Eu minto tanto, eu fofoco tanto, eu vou precisar da ajuda. E o Espírito Santo vai te ajudar. O mesmo Espírito Santo está tocando o seu coração aqui agora, ele vai com você
Sem ele eu não teria conseguido, ninguém aqui teria conseguido um mês de vida cristã. A gente só consegue, a gente só persevera porque o Espírito Santo nos dá força para crer, para aceitar e para perseverar. Não tenha medo. Creia, confie, aceite de todo o seu coração. Experimente dessa alegria dos anjos, dos pastores, essa gratidão. Peça que Deus te ajude a não ficar vendo apenas os problemas, mas vendo as bênçãos. Eu não sei como vai ser amanhã, não sei como pagar aluguel, não sei como vai ser meu ministério, não sei como que vai ser minha saúde, eu estou ficando velho, mas olha, eu sei o seguinte, Deus já me garantiu que eu vou estar sentado na sala do trono. Eu vou estar sentado junto com os anjos de Deus, eu vou estar sentado junto com os santos dos céus, na bodas do Cordeiro eu vou estar lá, porque Ele morreu na cruz por mim, e eu creio, eu entreguei minha vida a Ele, eu creio na sua graça, no seu amor, então a salvação eu já tenho, o resto, Ele vai dar um jeito, se Ele prometeu que vai me levar até o céu, Ele vai dar um jeito nos percalços, nos obstáculos que eu tenho que atravessar até chegar lá, e Ele vai dar um jeito também na sua situação. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como está a sua situação com Deus, mas você sabe, talvez está legal, está jóia. Esse sermão só serviu para confirmar, para te fortalecer ainda mais. Então louve a Deus, conversa com o Senhor. Talvez há alguma questão menor que Deus está tocando a você e pedindo de você um posicionamento. E se sua situação com Deus não está bem, nós queremos encorajar você humildemente a jogar aberto com Deus e clamar por sua ajuda e pedir sua orientação e clamar pelo Espírito Santo te orientando e te conduzindo pelo caminho da salvação, que é Jesus. Feliz de estrelas tão brilhantes, que lindo foi quando Cristo nasceu. Todo o pecar dos homens tão errantes dissipará, vida nova dará. Do céu chegou a nossa esperança, Jesus nasceu, a nova luz raiou. Ajoelhai, ouvi a voz do anjo. Manjedoura está o Rei dos Reis, nosso temor, as fraquezas e desejos, Jesus tirou. Ajudar
glória.